Olá, pessoal. Hoje eu tenho um tema muito legal para vocês. Hoje nós vamos falar de uma coisa que eu batizei de anestesia de luz. Será que a fotobiomodulação é realmente capaz de inibir a dor aguda, a dor neuronal, aquela dor que você chega no consultório, né, morrendo de dor, e seu paciente chega lá e fala: Nossa, eu estou com dor, eu estou com uma dor lombar, eu estou com um ponto de dor. Vamos ver um pouquinho disso? Tem trabalho sobre isso. Vou mostrar para vocês. Vou compartilhar minha tela aqui, porque hoje nós vamos falar de anestesia de luz. Será que isso existe? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Sou o professor Rodrigo Lopes Martins, você já me conhece, PhD, cientista, especialista em fotobiomodulação. E hoje eu vou explicar para vocês como altas doses de energia de fotobiomodulação são capazes de realmente bloquear a dor. Tá? Então, anestesia de luz, isso funciona. Vocês vão ver que o termo anestesia de luz que eu coloquei aqui, que eu batizei isso, tem um motivo. E o motivo está no mecanismo de ação pelo qual a fotobiomodulação é capaz de reduzir a dor ou inibir a dor. Vamos passar aqui o nosso primeiro slide. Eu queria falar com vocês que a dor, né? A dor, ela é um fenômeno subjetivo, bastante complexo. A dor, ela é resultado aí de um processamento elaborado de estimulação nociceptiva, possui um componente afetivo importante, também um componente relacionado ao gênero, né? Homens e mulheres sentem e entendem a dor de forma diferente. Na verdade, a dor, ela tem diferentes tipos de dor, que eu vou rapidamente pincelar, mas hoje eu vou me deter aqui na dor aguda, né? Mas, assim, a dor pode ser modulada por vários fatores, como experiências sensoriais, experiências anteriores do indivíduo, estado emocional, né, momento de vida. Mas vamos, nos deter agora em alguma coisa um pouco mais, concreta, que são os mecanismos de dor, porque a gente sabe então que a dor tem a dimensão afetiva, a dimensão sensitiva, mas eu vou falar hoje aqui sobre coisas assim bem celulares aqui de mecanismos de dor, e eu acho que você vai gostar. Primeiro eu quero só contextualizar, localizar para vocês que dor que eu estou falando, né? A gente tem uma coisa que eu falo sempre, que é o processo inflamatório, a dor inflamatória, a dor pós-inflamatória, vamos dizer assim, quando você tem um processo patológico inflamatório, aquela dor mediada por alguns marcadores, biomarcadores ou mediadores, como prostaglandina E2 e outros aí, a dor da osteoartrite, da artrite reumatoide, das tendinites, doenças inflamatórias, né? A dor predominantemente nociceptiva, tá? Temos também a dor neuropática, que é aquela dor, por exemplo, da radiculopatia lombar, neuropatias importantes, dor pós-operatória persistente, dor da esclerose múltipla. E temos aqui também a sensibilização central, né, onde nós temos aqui casos de como fibromialgia, síndrome do intestino irritável, síndrome da fadiga crônica, cervicalgias importantes, né, aquelas dores que não têm talvez causa conhecida. Então vamos falar um pouco de dor e como a fotobiomodulação pode ajudar na dor. Eu não vou focar aqui hoje na dor inflamatória, né? Aquela dor que eu sempre falo, que a gente já conhece, mas eu vou voltar a esse tema depois, onde a fotobiomodulação consegue modular o processo inflamatório e reduzir dor. Eu vou falar como você auxiliar o seu paciente que chega com dor no seu consultório e aí ele vai sair do seu consultório sem dor ou com uma redução significativa da dor, tá? A dor sensitiva, a dor neuronal, aquela dor quando você não tem
um processo inflamatório aparente, né? Ela tem vários mediadores aqui que parecem estar envolvidos nessa dor. Mediadores hoje a gente sabe que existe também uma inflamação neuronal, que sensibiliza terminações nervosas, mediadas aí por substância P, CGRP, histamina, bradicinina, tá? Então, uma dor que está mais relacionada à terminação nervosa. E eu vou começar a nossa conversa de hoje falando sobre esse trabalho, um trabalho de uma pesquisadora amiga minha, uma médica australiana chamada Roberta Shaw, tá? Ela publicou esse trabalho que foi muito importante para o entendimento aí em 2007, tá? Isso é importante porque, veja, nós estamos em 2025, em 2007 a Roberta publicou esse trabalho que foi muito esclarecedor, como que a gente conseguia inibir dor, inibir a dor com a fotobiomodulação, e muitas vezes também entendimento da dosimetria para o tratamento da dor, né? E ela mostrou esse trabalho aqui foi feito com uma irradiação com laser de baixa potência, que ela demonstrou em aí culturas de neurônios e também mostrando mecanismos mitocondriais, como que a irradiação, a fotobiomodulação pode inibir a dor neuronal, tá? Como a gente viu no outro vídeo meu, não existem nenhuma diferença comprovada, nenhuma diferença significativa entre lasers e LED. Nesse momento, em 2007, nós ainda não tínhamos equipamentos de LED no mercado, praticamente, pelo menos não no Brasil, né? E aí, então, esse trabalho foi feito com laser de baixa potência, mas eu repito para vocês, afirmo para vocês, que você pode reproduzir muito bem. Eu faço isso trabalhando com LED. E vocês vão ver o que importa, porque nesse trabalho nós demonstramos, a Roberta demonstrou, e eu vou falar para vocês aqui, o quanto a potência é importante na irradiação para a redução da dor. Ou seja, não adianta ter um equipamentozinho de baixa potência, tipo 100 miliwatts, que vai ficar difícil você conseguir esse efeito que eu vou demonstrar para vocês. Vocês precisam, se for especialmente LED, um LED potente, né? Um LED que seja capaz de entregar potência, uma irradiância alta, que a gente consiga efetivamente inibir a dor. Vocês vão entender agora o porquê. Muito bem. Então, começando aqui, esclarecendo que o melhor comprimento de onda, né, a ser utilizado para esse tipo de efeito é o infravermelho próximo. Então, na região aí, a partir de 750, 780, 810, 830, 850, 900, né, a gente está falando de infravermelho próximo e a gente está falando de bons efeitos na modulação da dor, tá? Nesse caso, né, você fala, professor, eu posso usar o vermelho? Pode usar o vermelho, mas a gente está, né, eu estou aconselhando você, paciente chega, por exemplo, com uma dor lombar, ou uma dor cervical importante no seu consultório, se você tiver um equipamento, normalmente bons equipamentos de LED com potências boas, né, eles têm vários comprimentos de onda. Você consegue fazer um vermelho e infravermelho. Se você quiser, você pode associar o vermelho com o infravermelho. Você só não pode deixar de fazer o infravermelho, tá bom? Então, use o infravermelho do seu equipamento. Se você tem como o equipamento que eu trabalho, né, um painel de LED como o Skin LED, que entrega tem uma potência elétrica de 12 watts em cada LED, né? A gente sabe que na hora a potência luminosa cai um pouco, mas é um equipamento que entrega potência. Então, para tratar a dor, é uma excelente escolha,
Então, vou mostrar para vocês aqui, olha, nesse trabalho, a doutora Roberta Shaw, ela avaliou um marcador muito interessante, a formação de varicosidades neuronais. Veja que aqui a gente está vendo essas manchinhas em azul, a formação de varicosidades nos neurônios, ou seja, isso significa que quando o neurônio forma essas varicosidades, é porque não está havendo a condução do impulso nervoso, ou seja, está havendo um bloqueio, uma redução, uma inibição da condução do impulso nervoso. Então veja que eu vou mostrar para vocês aqui, né, onde eu estou passando a setinha aqui, é a nossa cultura de neurônios, a cultura controle, né, que não foi irradiada, tá? Como eu tenho aqui um determinado número normal, um número basal aqui de varicosidades nesses neurônios, quando a gente faz a irradiação com 9 joules de energia, numa fluência aqui de 8,3 joules por centímetro quadrado, a gente percebe que já houve um certo aumento dessas varicosidades, mas aqui no painel à direita, eu vou mostrar para vocês que aqui essa irradiação já foi feita com 33,3 joules de energia, 33,3, desculpa, joules por centímetro quadrado, 36 joules de energia entregue num aplicador único, né? Mais uma fluência, então, já um pouco mais alta, né, razoavelmente alta, de 33 joules por centímetro quadrado. Por que que eu falo, na verdade, essa é uma fluência, eu vou até corrigir, bastante alta, porque nós estamos tratando de cultura de células, né? A irradiação foi feita direta sobre uma cultura de neurônios. Não havia pele, né, para atenuar essa energia. Então, nós podemos multiplicar isso aqui, no mínimo, por 3 vezes, né? O que vai chegar aí, mais ou menos, o que chegaria, levando em conta uma atenuação da energia pela pele, no mínimo 3 vezes, tá certo? Então, nós chegaríamos aí próximo, se fosse sobre a pele, em torno de 100 joules, uma fluência de 100 joules por centímetro quadrado. Ou seja, uma fluência alta que foi capaz de inibir de forma bastante significativa a transmissão nervosa nesses neurônios sensoriais. Veja, não estamos falando de neurônio motor, nós estamos falando de uma cultura de neurônios sensoriais. Então, isso indica que altas energias de fotobiomodulação estão inibindo a transmissão nervosa em neurônios sensoriais. E quem é que faz isso? Gente, se nós formos falar de fármacos, quem faz isso são os anestésicos locais, né? O bloqueio dos canais de sódio pelo anestésico local, como a lidocaína, por exemplo, faz o bloqueio de transmissão nervosa. Não é exatamente o mesmo mecanismo, mas no frigir dos ovos, né, o que a luz está fazendo é bloquear essa transmissão nervosa também, tá? Aqui a gente pode ver uma potencial de membrana mitocondrial, né? Quando eu faço aqui o grupo controle à esquerda e o grupo à direita, nós temos uma diferença bastante significativa. E eu vou passar aqui, porque esse aqui, olha, ainda aquele. Quando eu mostrei a cultura de neurônios iniciais, era 4 horas após a fotobiomodulação. Agora eu estou mostrando para vocês 24 horas após a fotobiomodulação, as 3 doses, né? Na verdade, o grupo controle não irradiado, não, que não sofreu a fotobiomodulação. E aqui eu tenho a fluência de 8,3 joules por centímetro quadrado, e à direita a energia mais alta de 33 joules por centímetro quadrado, que eu falei para vocês que deve equivaler, pelo menos, se a gente tivesse uma pele aqui no meio do caminho, eu teria que usar pelo menos 100 joules por centímetro quadrado de fluência, né? Então, ou seja, uma alta fluência. É claro que isso tem que ser aplicado na pele com LED de preferência. Por quê? Porque o LED, justamente, ele é mais desfocado. Você vai a fazer essa aplicação
a uma distância em torno de 15 centímetros da pele. Então, você vai prevenir qualquer tipo de efeito danoso sobre a pele, especialmente também em peles mais morenas, fototipos mais altos, tá? Então, o LED ele é muito favorecido nesse ponto, porque você vai ter uma dispersão maior do feixe para evitar possíveis danos da luz sobre a pele. E aí, conseguir também a aplicação de uma fluência mais alta. Eu indico, se você tiver um painel de LED como o Skin LED, que é o que eu trabalho, como eu disse para vocês, da Zelotec, você terá, por exemplo, uma aplicação, eu indico, dependendo do nível de dor, de 10 até 20 minutos de irradiação, né, com essa energia mais alta, tá bom? Então, o paciente chega, falo por experiência própria, porque eu fiz em mim, né? Cheguei de viagem com uma dor lombar importante, né? Deitei na maca, fiz 20 minutos de irradiação e foi como se tivesse tirado com a mão. Então, eu mesmo posso aferir para vocês esse efeito do Skin LED da Zelotec, 20 minutos que eu usei de aplicação lá durante o congresso, na feira de estética, né? Eu deitei na maca lá no stand mesmo e fiz a aplicação de 20 minutos e aí eu consegui ficar tranquilamente durante a feira lá no stand acompanhando todas as atividades da feira de estética, né? Muito bem. Aqui a gente está falando desse potencial de membrana mitocondrial. Veja a coluna preta é o nosso tratamento de luz, né? Veja o que eles encontraram. Como que a luz é capaz de inibir a atividade mitocondrial. Altas energias de luz, veja, de forma dependente do tempo, por isso que eu estou falando para vocês. Use uma alta energia com um tempo um pouco mais prolongado, utilizando o LED para isso, tá? 20 minutos, você já tem aqui, olha o tempo aqui, ó, 20 minutos, nós temos aí já um efeito bastante significativo. Aqui nós estamos falando de mitocôndria, redução da atividade mitocondrial, tá? E lá eu mostrei para vocês anteriormente a transmissão do impulso nervoso com altas energias. Então, nós temos realmente, né, uma inibição de atividade mitocondrial e uma inibição da transmissão nervosa do neurônio sensitivo, tá? Então, o que a gente pode concluir aqui nesse trabalho? O artigo traz uma explicação mecanística detalhada, onde a fotobiomodulação em altas doses de energia, em altas fluências também, cria um bloqueio funcional temporário, tá? Porque esse bloqueio é reversível, tá certo? O meu trabalho mostra, não coloquei o gráfico, o trabalho mostra também que o bloqueio é reversível, não se preocupe, tá? Nos nervos, né, nos neurônios, por modificar fisicamente as varicosidades, reduzindo a passagem do estímulo doloroso. Então, os autores propõem que a fotobiomodulação induz alívio da dor aguda e crônica por meio de um bloqueio reversível do transporte axonal rápido e também do transporte mitocondrial, resultando em diminuição do potencial de membrana mitocondrial, tá certo? Redução da disponibilidade de ATP, bloqueio da condução e falha na neurotransmissão nas fibras nociceptoras, né? Esse efeito é temporário, é um efeito de única aplicação, que a gente está mostrando aqui, mas se você fizer, por exemplo, 3 vezes por semana, você vai conseguir, né, uma inibição bastante efetiva, que vai fazer com que você consiga trabalhar com esse paciente outras condutas de reabilitação para esse paciente, tá? Na sequência, eu vou apresentar um segundo artigo, não é só cultura de célula. Esse é um trabalho em cobaias, né, em ratinhos, e veja que já é de 2011, a doutora Roberta Shaw continuou, e esse efeito aqui é em nervo esquiático, tá vendo? Também com infravermelho, efeito inibitório em nervo esquiático. Então, veja, o estudo buscou investigar como a irradiação, aqui ela usou vermelho e infravermelho, afeta a condução nervosa em nervos, aqui a gente colocou ciático, mas hoje em dia, né, corrigindo, nós, normal, o correto é falar esquiático, tá? De ratos, pelo menos no português.
A movimentação foi, a motivação foi esclarecer o mecanismo de analgesia induzida. Ela ainda estava trabalhando com laser aqui em 2011. Hoje, como eu falei, nós fazemos com LED, tá? E houve, então, a utilização de um modelo experimental em ratos, onde se fazia uma estimulação elétrica para gerar um potencial de ação evocado neuronal. Então, você faz um estímulo elétrico para estimular o neurônio, e aí você vê a ativação neuronal. Que ela observou aqui? Veja, em nervo esquiático de ratos, ela demonstrou que o vermelho, comprimentos de onda de 650 nanômetros, também funcionam para provocar, embora seja uma inibição mais discreta da transmissão nervosa. Ela induzia com a atividade elétrica, mas ela irradiava para ver se essa irradiação conseguia bloquear a transmissão desse estímulo que ela estava fazendo com corrente elétrica, tá certo? Então, ela dava o estímulo com a corrente elétrica e fazia a fotobiomodulação para ver se a fotobiomodulação ia bloquear a condução nervosa. Então, houve aqui, sim, uma redução com o vermelho, tá? Com aumento de tempo de latência, que foi significativo, tá certo? Então, aqui à esquerda eu estou mostrando esse bloqueio, né, essa inibição, não foi um bloqueio total, uma redução desse potencial de ação, ou seja, inibição da transmissão nervosa, e aqui um aumento do tempo de latência, tá? Em torno de 20% esse efeito. Quando nós observamos, então, o infravermelho, a fotobiomodulação realizada com infravermelho, nós vemos aqui é, em torno um pouco mais de 30% da redução da transmissão nervosa no nervo esquiático de ratos, né? E também um aumento de 20% no tempo de latência. Então, veja, agora no modelo in vivo, uma estimulação elétrica com uma corrente elétrica, obviamente, é um estímulo forte, tá? A gente tem que destacar isso, é um estímulo forte, mas mesmo assim, a fotobiomodulação no infravermelho foi capaz de reduzir a transmissão em pelo menos 30% no modelo in vivo. Então, veja que, tanto na cultura de células quanto no modelo in vivo, a fotobiomodulação é capaz de realmente reduzir a transmissão nervosa em neurônios aí sensoriais, tá? Aqui eu coloco lado a lado, só para a gente ver, né? À esquerda eu tenho o vermelho, 650 nanômetros, e aqui à direita eu tenho o infravermelho, só para a gente ver como o infravermelho é mais efetivo em inibir a transmissão neuronal. Posso associar os dois, como eu falei no início, pode associar os dois. Nós não sabemos se o efeito é somatório, mas, obviamente, que se não for somatório, você também está ajudando a tratar o processo inflamatório mais superficial, porque o vermelho também ele é muito bom para isso, tá bom? Então, finalizando com as nossas conclusões para esse vídeo de hoje, que eu acho que foi bastante informativo para vocês, a fotobiomodulação pode atuar como uma espécie de bloqueador fisiológico, reduzindo temporariamente a transmissão de sinais dolorosos pelas fibras nervosas. Os estudos fornecem evidências experimentais diretas de que a fotobiomodulação em altas doses, altas fluências, pode inibir temporariamente, sim, a condução nervosa. E esse efeito lembra a ação de anestésicos locais, porém sem a utilização de fármacos para essa modulação energética. Quando repetido em protocolos clínicos, pode levar, então, a um alívio da dor de forma mais prolongada, e, obviamente, que aí você vai já juntar um efeito neuronal com um efeito anti-inflamatório, e aí você vai ter realmente uma boa eficiência do seu protocolo de inibição de dor, tá? Nós temos utilizado isso, por exemplo, na remoção de pigmentos. Se eu tiver um bom equipamento de LED, né, eu posso radiar uma área maior, sem perigo de aquecer, por exemplo, uma tatuagem, coisas do tipo, é,
E aí também reduzir a sensibilidade dolorosa sem o uso de anestésico. Isso é uma dica. A segunda dica são realmente essas dores incapacitantes, dores musculares importantes, como a fibromialgia, como a dor lombar crônica e como as cervicalgias, que ultimamente, como a gente fica tanto tempo sentado, tanto tempo trabalhando no computador, por exemplo, e aí não tem jeito, as cervicalgias vêm e vêm com força, né? Muito bem, então eu vou parar por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado a mostrar como a fotobiomodulação, e aí eu vou frisar novamente para vocês que eu aposto muito no LED, né, especialmente nos painéis de LED de alta energia, como é o que eu uso, o Skin LED da Zelotec, que tem funcionado muito bem na inibição de dor. Fiquem com Deus e acompanhem aí os nossos próximos vídeos, que eu vou comentar bastante coisa sobre fotobiomodulação. Um abraço.